Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui na Rádio Nazareno no Momento da Palavra. O programa chama o Momento da Palavra. Para mais uma sexta-feira trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Sexta-feira esta, finalizando a semana e também caminhando aí para o final do mês de maio. Já começando daqui a pouco, na semana que vem, o mês de junho, e que as bênçãos do Senhor nosso Deus possam estar sobre a sua vida, sobre a vida da tua família, sobre a vida de todos aqueles que o cercam. Hoje nós queremos falar sobre um tema muito interessante, que é o presbítero, o bispo ou o ancião. E para isso eu faço a leitura do livro da carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Então o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Então nós percebemos, quando fazemos a leitura do Novo Testamento, a partir dos livros, ou do livro histórico de Atos, quanto também as cartas paulinas, que há uma necessidade de separar presbíteros e quais as funções deste presbítero ou do presbitério de uma forma geral. Nós percebemos a partir da leitura de Atos que os apóstolos eles começam com um ministério grandioso que é a Igreja de Cristo. Quando eles estavam em Jerusalém, que percebe-se a descida do Espírito Santo sobre quase 120 pessoas, na sequência da pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram a mensagem salvífica. E posteriormente, nos capítulos seguintes, quando Pedro e João estavam caminhando para o templo para orar, tinha um coxo na porta do templo e pedia esmolas. Mas quando Pedro disse que não tinham nem prata e nem ouro, mas o que eles tinham repartiam com ele e davam a ele, que era a cura, e ele recebe a cura instantânea e então passa a seguir os discípulos. E quando a multidão, que conhecia bem aquele coxo, que era da região, percebe que de fato ele recebe uma cura, um milagre, a multidão vão em busca dos apóstolos. E Pedro de novo faz outra mensagem dizendo quais os objetivos da cura e o que eles deveriam fazer, os ouvintes. E quase 5.000 almas aceitaram. Então soma-se quase 5.000 almas, com quase 3.000 almas, com quase 120 que receberam o batismo. Nós temos uma igreja grande em números de pessoas. E então começam as demandas da diaconia. O que é a diaconia? São os serviços. A igreja ela é composta de todos os membros e todos eles requerem cuidados, inclusive cuidados sociais. E assim na igreja primitiva também, eles precisavam de cuidados sociais. Então começam a delegação de pessoas e separação de obreiros para que possam ajudar no auxílio da organização da igreja, que é chamada de igreja institucional. Então, em primeiro momento, há uma necessidade de separar os diáconos, que ainda há uma lição ou um tema que queremos falar sobre a diaconia. E quando separaram os diáconos, a função desses diáconos era o serviço. Diácono já diz serviço, servo. Diácono vem dessa palavra de servo com a tonalidade de serviço, de trabalhar de fato. E os diáconos da igreja primitiva trabalhavam bem. Eles precisavam cuidar, como está escrito na Bíblia, dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos menos necessitados ou dos mais necessitados.
porque a lei de Moisés cuidava dessas pessoas. Os pobres, no período da lei, eles não tinham plantações, mas recebiam das plantações das pessoas de Israel. Tinha uma parte das plantações, a quina de cada roça, eram dedicadas a essas pessoas pobres. As viúvas, no período de Paulo, no judaísmo, elas eram aposentadas, recebiam uma aposentadoria para o seu sustento. E os diáconos, então, passaram a cuidar delas. Por quê? Porque quando elas se desvinculavam do judaísmo e vinham para o cristianismo, esses cuidados já não estavam mais sobre a responsabilidade do judaísmo. Então, eles cortavam as aposentadorias, as ajudas aos pobres, a ajuda aos órfãos, porque agora eles não tinham mais responsabilidade, porque eles deixaram o judaísmo, e a lei dizia para atender todas essas pessoas. Então, a igreja começou a fazer este papel de cuidado com os pobres, cuidado com as viúvas, o necessitado. A gente percebe aquela questão de Ananias e Safira, de quem tinha um terreno, uma capa, um bem, deveria ser repartido deliberadamente, não forçosamente, mas deliberadamente com quem não tinha. E Ananias e Safira tinham posse, tinham terrenos, e vendeu este terreno com a atitude de distribuir, de ajudar ao pobre e ao necessitado. Todavia, nós sabemos da história de Ananias e Safira, como foi o desenrolar dos fatos, que eles pecaram, que eles mentiram, e o final foi infeliz. Mas a ideia era esta, de cuidar dos pobres, das viúvas e dos necessitados. E os diáconos é quem tinham essa responsabilidade, lançava a mão no tesouro, no cofre. Por isso que as prerrogativas do Antigo Testamento para a separação do diácono é que seja idôneo, que seja fiel, que seja honesto, porque eles estariam lidando com pessoas, com mulheres, com dinheiro. Eles quem lançavam a mão nos cofres, eles quem faziam as visitas para saber quem de fato estava precisando de um auxílio. E a partir desta busca, dessa pesquisa que eles faziam em meio àquela multidão, que a princípio eu disse, eram quase 10.000 almas que haviam aceitado assim de repente, e esses eram os cuidados dos diáconos. Agora, a Bíblia diz assim que os presbíteros também foram dados, e no próprio livro de Atos está escrito que depois da separação do diácono, os apóstolos disseram: e nós outros, os apóstolos e os presbíteros, vamos nos ater à palavra de Deus, ao estudo e ao ensino da palavra de Deus. Então, a escolha desses presbíteros, elas significa esta atitude deles, para que eles auxiliem a igreja e os seus pastores com a palavra de Deus. Mas como que se dava a escolha dos presbíteros? Vamos ver. De acordo com a Bíblia de Estudo, palavra-chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presby, ou pessoa mais velha, como substantivo, e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes, de idade madura, que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, né? Episcopos, é bispo. A Bíblia diz assim: quem deseja o episcopado, que é uma palavra que significa bispo, derivado de bispo, ou supervisor. O bispo ele tem essa ideia de supervisão, de presbítero também, porque as palavras são quase que sinônimas, de professor, de dascalos, e também de pastor, né, poimen. Então o presbítero ele exerce estas funções de ensinar, de supervisionar, de auxiliar. Então são essas características: que seja idôneo, que seja maduro, que seja experimentados. Então estas eram as qualidades que se esperavam da igreja primitiva para a escolha dos presbíteros: pessoas maduras, pessoas interessadas, pessoas que conseguissem dar o ensino, pregar, evangelizar, auxiliar os seus pastores
naquele período ali em que eles estavam começando a eclésia, ou a Igreja de Cristo como organização. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde ele plantava a igreja, separando o grupo de obreiros para o trabalho. Quando ele escreveu ao jovem Tito, Paulo instruiu a estabelecer presbítero em diversos lugares. Foi o texto que nós lemos a princípio, em diversas cidades. Ele está auxiliando Tito que separe presbíteros, que ajudem ele na evangelização, que ajudem, que fossem separados para ajudar na conciliação, no ensino da palavra. Então está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros na comunidade antiga. Também eles auxiliavam e alguns até pastoreavam, porque a palavra bispo, a palavra presbítero, a palavra pastor, elas têm consonância entre si, são quase que as mesmas funções ou os mesmos significados, derivando apenas de palavras semelhantes. As qualidades no Novo Testamento, as referências aos presbíteros, encontram-se no plural: presbíteros, bispos, anciãos, tudo no plural que a gente vê em Atos, Tiago, Pedro. Então, como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função do presbítero era pastoral. Ele pastoreava também. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas também. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel desta função. Tais qualificações estão descritas em Tito, presbítero, assim como em 1 Timóteo, denotando o aspecto sinomítico dos dois termos, tanto bispo quanto presbítero. Eles têm um sinônimo muito semelhante em seus termos das palavras. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quanto à ordenação de pessoas para serviço, para servi-la a ela mesma. Então, o bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para separar obreiros que sejam idôneos, que sejam fiéis, que sejam aplicados nas palavras, que consigam pregar, que consigam ensinar, que consigam auxiliar os seus pastores. E por a gente observar na nomenclatura que presbíteros, bispos e anciãos, eles têm essa característica sinonímica. O que é isso? Sinonímica, quer dizer, sinônimos, são palavras sinônimas. A gente olha para a esses cargos que algumas igrejas neopentecostais dão, que parece que destoar ou desconhecer o sentido original da palavra. Alguns separam pastores, aí depois eles se intitulam: agora nós não somos mais pastores, temos um degrau a mais. Aí são separados para bispo, como se pastores e bispos tivessem funções diferentes ou fossem cargos, um mais elevado do que o outro, e não são. São praticamente termos sinonímicos, são iguais. Então o presbítero também ele é um pastor, o bispo também ele é um pastor. São essas características que a Bíblia mostra a partir da etimologia da sua palavra. Estamos falando sobre o ministério do presbítero, ou bispo e ancião. E pela bondade de Deus, nós estamos comentando aqui o segundo ponto, a importância do presbítero, o significado do termo, da palavra presbítero. Nós apenas lemos em 1 Timóteo 4,19, ele diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando ele acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbitério, é do grego presbiterion, substantivo de presbítero, que é um conselho formado por ancião da igreja de Deus. Então eles tinham ali um corpo de obreiros que eram idôneos, que eram maduros e que serviam de conselheiros para os pastores e também auxiliavam os pastores da época com os ensinos, com a mensagem, todas as formas de
trabalhos que a igreja requeriam. Então os presbíteros ou presbitério estavam sempre a postos para ajudar nessas questões. A atuação do presbitério, ela começa no Concílio de Jerusalém, e deu-se em relação das questões éticas, das questões eclesiásticas, que eles foram acionados. E essas questões éticas da época, as demandas eclesiásticas que poderiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos anciões, os presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre este assunto. A gente vê isso em Atos 15, quando há então o primeiro concílio. E esse concílio ele vai debater principalmente as questões éticas que diziam a respeito ao legalismo, se algumas demandas da lei de Moisés influenciariam na salvação ou na ordenança da igreja naquele período. E eles então foram convocados e aquele primeiro concílio de Jerusalém ficou marcado por causa destes presbíteros ou do presbitério, juntamente com os apóstolos e os anciões da igreja, que foram conversar diante este concílio e resolver as questões. Em seguida, o presbitério foi enviado a Antioquia para orientar os irmãos a resolução de problemas que perturbavam lá os novos convertidos, né? Então eles foram lá para ver esses decretos estabelecidos pelos apóstolos e ensinar como seria o ensino, a doutrina, o comportamento da igreja. E de lá para cá, vários outros concílios, eles começaram a se desencadear. O primeiro foi o Concílio de Jerusalém, depois vem diversos outros, eu não quero enumerar eles aqui porque não é o objetivo, mas na história da igreja está marcada por diversos concílios, concílio de Trento, concílio de Catargo, concílio de Antioquia, concílio, tantos outros para tratar também de questões principalmente relativas às demandas doutrinárias, quando surgiam heresias, que essas heresias tomavam conta de alguns líderes ou até mesmo de alguns membros, que causava confusão entre a igreja, os presbíteros, os anciões, que eram entendidos na palavra, na doutrina do Senhor, iam resolver essas questões, essas demandas. E surgiram diversas heresias ao longo do século, né? O arianismo, o nestorianismo, dentre outras, foram nesse período. Nós vemos João, inclusive, preocupando com doutrinas diferentes e de obreiros que saíram do meio, que eram neófitos, isto é, obreiros separados novos na fé, no sentido de conhecer pouco sobre as doutrinas, ter uma experiência inadequada, e com isso se tornaram arrogantes e detentores da verdade e causaram confusões no ministério de João, quanto também no ministério de Paulo. Pedro também fala sobre esses obreiros fraudulentos. E foram corrigidas essas demandas, essas pendências doutrinárias com o presbitério, com os anciãos, com os apóstolos que tinham a doutrina dos apóstolos e os ensinamentos de Cristo claro, e viam que contrariavam as doutrinas de Cristo, então repreendiam todas as heresias falsas. Então o presbítero ele tem que estar apto para conhecer bem a palavra de Deus, saber fazer uma defesa adequada da verdade, principalmente porque não foi só naquele período que as heresias, as coisas extras bíblicas rondavam a igreja, mas na atualidade também, sempre com roupagem nova, mas as questões sempre são as mesmas. A defesa da Trindade, nós vemos não só os apóstolos, mas também os chamados pais da igreja, né? Chamados pais da igreja, depois dos discípulos, quando morre João, o último discípulo vivo, aí vem os presbíteros que eles instituíram nas igrejas para darem seguimento a lideranças que eles formaram. Então esses líderes, muitos deles eram defensores da fé, chamados de pais apologistas, que as pessoas que fazem defesa com veemência, com equidade, com qualidade, com maestria da palavra de Deus. Você conhecer ela a fundo, estudar a palavra de Deus adequadamente, respeitando as regras da hermenêutica bíblica e da exegese bíblica, porque para se interpretar a Bíblia não é aleatoriamente, não é o meu pensamento,
mas uma das primeiras regras da hermenêutica, deixe que a Bíblia interprete ela mesma. Então, por isso que há uma necessidade de ler ela inteira, ela toda, porque os assuntos estão espalhados por toda ela. O assunto da cristologia está em toda a Bíblia, o assunto da salvação está de Gênesis ao Apocalipse. Então é necessário fazer como faz a teologia sistemática, é procurar todos os assuntos que têm um tema e estudá-las sistematicamente para a gente poder entender e conhecer a verdade bíblica ou a palavra de Deus. E então, quando vier coisas extras bíblicas, isto é, assuntos, pensamentos, doutrinas que não estão na Bíblia, a gente combater. Ou até mesmo heresias, isto é, doutrinas e ensinamentos que vêm contrário aos ensinamentos bíblicos, a gente também refutá-los à luz da Bíblia. E muitos pais da igreja fizeram isso, e os concílios surgiram para isso. E hoje em dia nós temos a igreja da atualidade, ela tem as convenções, que também é uma espécie de concílio, as reuniões, né, de obreiros, reuniões ministeriais, reuniões locais, reuniões estaduais, reuniões regionais, reuniões nacionais, para também, como faziam os discípulos, resolver essas demandas que querem, que são necessárias na igreja da atualidade, que muitas vezes o pensamento moderno quer pairar sobre o pensamento cristão, o pensamento em relação à vida, em relação a uma série de questões que nós poderíamos falar aqui, inclusive as filosóficas, científicas, as questões políticas, todas elas devem ser analisadas com a verdade bíblica. A Bíblia é um norte, né? Por isso que ficou conhecido a frase que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, porque é ela quem denota o nosso caminho, que pontua os degraus da nossa caminhada. Então ela é a nossa regra de fé e a nossa regra de prática. Praticamos ela, aprendemos, confiamos, então devemos praticá-la. E tudo aquilo que não está de acordo com ela deve ser rejeitado, tudo aquilo na atualidade. E volta e meia nós precisamos então ter essas reuniões, como eram os concílios, para tratar de questões que precisam ser refutadas para que a igreja continue sadia, continue com as doutrinas sadias. E os presbíteros também têm essas características, tanto os presbíteros quanto os anciãos, ele tem essas prerrogativas de ajudar a igreja de Cristo na sã doutrina. Eles têm isso como? Ensinando, percebendo, observando, confrontando tudo que vem ser falado nos nossos púlpitos a partir da Bíblia Sagrada. Então a valorização do presbitério ela é necessária, porque o presbitério ele deve ser valorizado. Pois desde os primórdios da igreja cristã, a existência do presbitério ela tem fundamento na palavra de Deus. Foi os apóstolos que separaram, foi Paulo que ordenou a Timóteo que separasse também no seu ministério. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas forem preparados para uma atuação bem efetiva, né? Se a gente preparar eles para que eles possam atuar no governo junto com o governo pastoral de uma forma efetiva, né? Então, como instrui Paulo instrui que os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra, os que trabalham na doutrina. Tem que honrar essas pessoas, né? O ensinador, o pregador, o que vive de fato com integridade, eles devem ser ouvidos, devem ser estimados, devem ser honrados, como recomenda Paulo. Paulo chama para que aqueles presbíteros, ou anciões, ou apóstolos, eles que se dedicam na palavra, na pregação, que se debruçam sobre ela e têm para oferecer para a igreja do Senhor, eles devem receber duplicada honra. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo da igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Junto com os pastores, o conselho ajudavam na administração, na pregação, na condução do rebanho do Senhor. O presbitério é vital. Ele tem uma importância e um desenvolvimento nas igrejas para que o corpo de Cristo ande com prioridade, ande com prerrogativas, ande bem. Então, há igrejas, principalmente as igrejas históricas, chamadas igrejas históricas, reformadas,
e que o presbitério ele atua na igreja completamente. O pastor simplesmente ele é pago para pregar e ensinar a palavra, mas as questões administrativas ela está toda com o presbitério. Mas Paulo diz que o presbitério deve andar em conjunto com o pastor, auxiliando assim como o pastor auxilia na mensagem, nos ensinos, na condução do rebanho, nos cuidados. Esses homens devem ser idôneos, devem ter características cristãs que sejam percebidas pela igreja para denotar a confiança delas e serem estimados por ela. Então, os presbíteros, para que recebam a estima da igreja ou recebam a honra duplicada, eles precisam também mostrar o seu caráter, ou produzir um caráter cristão para que recebam essas duplicadas honras. Então, o presbitério é importante na igreja, os presbíteros também hoje devem ser estimados, já teve uma estima maior no passado, principalmente quando as pessoas separavam um diácono da igreja no passado, não é saudosismo, é história isso, história da igreja cristã. E então os diáconos, quando faziam visita, as pessoas recebiam com uma estima muito grande. Os presbíteros também naquele período eram pessoas idôneas, maduras, que todos tinham um respeito, tinham um temor na presença do presbítero. Isso foi banalizado a partir de muito tempo e por algumas igrejas neopentecostais, e também se tornou banalizado pela própria ingerências de alguns presbíteros, alguns diáconos que não se portavam de acordo, que não eram fiéis, que não eram idôneos, que não tinham uma ilibada moral quanto à igreja. Isso foi sujando, foi queimando, foi fazendo com que as pessoas o observassem e o rejeitassem. Então, não que hoje se torne banal, ainda há um respeito muito grande, mas não tanto quanto a princípio da história da igreja, principalmente da Igreja Assembleia de Deus. Então nós precisamos ater para o que Paulo disse, ter essas pessoas com respeito, com estimada honra, se de fato são homens e obreiros de Deus que vivem na oração, no jejum da palavra, na consagração e na comunhão do Espírito Santo. Então precisamos estimá-lo e exigir que eles se dediquem à palavra. Os presbíteros devem ensinar, devem buscar da palavra. É inadmissível um presbítero que não consiga dar uma aula, que não consiga dar uma palavra. Qual o objetivo dele, então, em relação à igreja? Eles têm que se desenvolver, buscar esse dom do Senhor. A Bíblia diz, buscar com zelo os melhores dons. Então, ele precisa buscar. Se não tem condições de ensinar, não tem conhecimento, nunca leu a Bíblia, já começou errado na separação deste tal presbítero. Então, o primeiro passo é que então ele vai em busca, vai se qualificar, faça valer o seu ministério no Senhor, buscando da palavra dele, buscando a unção para pregar, para ensinar, para se portar adequadamente diante da igreja do Senhor, para que você tenha essa honra. Então, são essas exigências que a Bíblia Sagrada faz. Nesse quadro, queremos falar sobre os deveres do presbitério. Primeiro, o dever também é de apacentar a igreja, porque os presbíteros de João apacentavam a igreja, os presbíteros que auxiliavam, ajudavam, Tiago também apacentavam as ovelhas. Então os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. É um dever de cada um também estar apto para ensinar. O apóstolo Pedro exortou os presbíteros da época acerca da tarefa de ensinar. Ele fala isso na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 2, uma exigência de que o presbítero ele esteja apto a ensinar. Se ele não está apto a ensinar, qual a finalidade dele, se a prerrogativa do presbitério é o ensino da palavra de Deus. O apacentar das ovelhas também se dá o cuidado pastoral, não pela força, não pela violência, não como se os obreiros tivessem domínios dela. E essa questão do coronelismo que na época invadia, principalmente o Nordeste, né, os coronéis do café, os coronéis de tantas outras coisas, da cana, do açúcar. E com isso eles impunham o trabalho forçado de escravo e eram bravos e todos temiam a fala de um coronel. Naquele período também teve uma pequena influência em meio ao ministério da igreja, assim também como a ditadura militar, ela
dava norte para as demais instituições seguir na questão do autoritarismo. Agora, quanto à função eclesiástica, não é assim. E Paulo está dizendo isso, que não domine sobre o rebanho. Ele não é um dominador, não é o dono do rebanho. Ele não tem o autoritarismo, tem a autoridade espiritual. Nós, os membros de uma igreja, sempre estamos de uma cobertura espiritual. Sempre gosto de falar sobre isso, sobre a cobertura espiritual, porque a Bíblia dá isso. Agora, autoritarismo, ele é diferente de autoridade. Então, Paulo está dizendo que tanto os presbíteros quanto o trabalho pastoral, ele não deve ser exercido como se o indivíduo tivesse domínio sobre o rebanho do Senhor. Ele não é o dono, não tem esse domínio. Então, o ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho. Quem deseja o episcopado deseja uma obra excelente, mas também os desejos não podem estar voltados para as questões financeiras, mas para as questões dos reinos. Por mais que quem serve ao rebanho do Senhor deve ter o seu salário, que é bíblico também já é um outro assunto, mas o nosso pensamento, os nossos sentimentos, nosso desejo em pastorear, em presidir, não é em função do retorno financeiro. Então, os presbíteros, eles formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, na formação moral, familiar do povo de Deus. Então, é um auxílio que os presbíteros devem desempenhar, né? Ajudando o povo espiritualmente, ajudando o povo socialmente, como viver bem em sociedade, obedecendo as leis sociais, o que é uma sociedade, as questões morais, as questões familiares, que hoje a gente percebe uma deficiência muito grande quando falamos sobre as famílias, porque o mundo hoje ele tem um ataque preponderante sobre as famílias. E com isso também, às vezes, as famílias que constituem a igreja são atingidas por aquilo que é fora da igreja, as questões filosóficas, as questões políticas, as questões sociais, que a sociedade às vezes quer impetrar sobre a família. Então, os obreiros devem observar para que tenha uma família feliz, a criação dos filhos, dos adolescentes seja adequada, saindo daquilo que está dentro da bolha do mundanismo. Então, liderar a igreja local, a liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação, que é o governo e o ensino. Então, o presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Ele tanto pode pastorear, governar, se ele é um presbítero, quanto deve ter as prerrogativas do ensino, o dom para ensinar. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser também apto para ensinar. Então, são duas questões que devem ser consideradas, que são bíblicas, está em 1 Timóteo 3. Os presbíteros, os obreiros, os superintendentes, os bispos, né, eles precisam dominar bem sua casa e ser apto para ensinar. Tem muitos presbíteros, muitos obreiros, inclusive pastores, que não estão aptos para ensinar. Então estão fora sobre essa demanda bíblica, estão fora dessa recomendação e devem buscar essa recomendação. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Então a disponibilidade dos pastores, dos presbíteros, daqueles que estão diante do rebanho, é servir o rebanho, não ser servido. O serviço é nosso, foi Jesus quem fez, que deu essa ideia de serviço. Ele veio para servir, ele deu o exemplo da toalha quando ele lava os pés do discípulo. Aquele exemplo ali é exemplo de serviço, é de diaconia de servir, de servidão, de servir as pessoas. Então, o objetivo de exercer competentemente esta função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, uma pessoa idônea, pronta para ser o exemplo na igreja local, não o escândalo. Ensinar e governar com equidade, com seriedade. É o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. É a seriedade que ele demonstra, é a equidade, a serenidade, o equilíbrio, a maturidade, o conhecimento, é o temor a Deus, a servidão, a humildade. Então, todas essas questões devem estar na característica ou no caráter de um obreiro cristão. E tem mais um dever, que este é dos presbíteros, que é ungir os enfermos. Já dizia Tiago, está alguém enfermo?
entre vós alguém doente, chamem os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, o azeite da unção, em nome do Senhor. Então o ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. Os membros da igreja local têm de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber uma oração, receber uma palavra pastoral, receber um conselho, se tal obreiro foi separado de fato pela igreja com a ordenança do pai para atender essas demandas. E a questão do óleo são os presbíteros que têm essa autoridade para ungir os evangelistas, porque quando são separados eles não deixam de ser presbíteros, então eles também podem ungir. Os pastores também, quando são separados da pastor, ele acumula esses cargos de presbítero, de evangelista, de diácono. Então somos todos isso e muito mais, como dizia o saudoso pastor João Pereira. Então, nós observamos que há essa necessidade de falar de funções. Agora, muitas pessoas hoje banalizam a unção com óleo. Não é que o óleo vai curar as pessoas, não é porque ungindo com óleo ali haverá cura. É a fé, como diz o texto lá. E a fé, a oração da fé, que levantará o doente. Mas a atitude do óleo é sinônimo de união, é sinônimo de que as pessoas têm fé, que acreditam no ministério. E esse óleo é um símbolo da representação do Espírito de Deus. O óleo ele é símbolo do Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus é quem faz, através dos dons espirituais, dons de curar os enfermos pela oração da fé. Agora, muitas pessoas têm saído derramando óleo na mão e ungindo a cabeça de todas as pessoas. E a unção do óleo não é para isso. Não funciona dessa forma e não é qualquer pessoa também. Inclusive a gente vê mulheres e outras pessoas com óleo ungindo todos por aí. Está errado essa forma de fazer isso. E também a função do óleo, como nós temos visto ultimamente, a recomendação para que as pessoas fossem livres de uma praga que viriam era ungir os umbrais da porta com óleo, e muitas pessoas menos avisadas compraram muito óleo, ungiram as suas janelas, as suas portas. Há pessoas que saem ungindo o carro, que saem ungindo com óleo os seus utensílios, sua casa, o seu território. Isso aí não tem base bíblica para este tipo de atitude. A referência da unção do óleo é para pessoas e elas devem ser provenientes dos presbíteros do Senhor. Então, todas essas questões são questões extras bíblicas. Não encontramos estas bases para tais atitudes na nossa Bíblia. Então, são questões que veio do fruto da mente das pessoas ou de interpretações errôneas, que não seja uma hermenêutica adequada, uma hermenêutica bíblica. Nós não podemos interpretar a Bíblia da nossa própria vontade, ler o texto e já dar ideias para ele, que não é assim que funciona. A leitura da Bíblia é toda, é sistemática, é com oração, é com busca. E o Espírito Santo vai e já tem a primeira regra da hermenêutica: deixe que a Bíblia interprete ela mesma. Busque outras passagens, talvez em outras passagens você encontre a resposta de outra passagem que você leu. Então, tudo isso deve ser levado em conta para que exerçamos o ministério adequado, o ministério sadio. Então, concluindo a nossa aula de hoje, nós vemos que os termos presbíteros, bispos, pastores são sinônimos, né? Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiro com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral na Assembleia de Deus. No Brasil, os presbíteros exercem esse serviço de pastoreamento das congregações e ainda cuidam das principais tarefas da igreja, como a evangelização, o ensino da palavra, e para isso precisam ser selecionados pela igreja local. Deve ter o apoio da igreja, como a idoneidade, como o caráter libado, e também como pessoas idôneas e espirituais, que conheçam bem a palavra da verdade, para poder ensinar, estejam aptos para ensinar. Então aqui nós finalizamos a nossa programação.